E no vídeo de hoje vamos falar porque todo mundo parou de ler. Eu cheguei tarde à literatura. Por muito tempo eu acreditei que eu não deveria desperdiçar tempo com historinhas e por isso eu perdi anos lendo apenas livrinhos técnicos ou de autoajuda com capa de pseudofilosofia. Eu até li alguma coisa quando criança, mas acabei parando, sem nenhum motivo que eu consiga me lembrar. Já na vida adulta, um dos primeiros romances que eu fui ler foi o Código da Vinci, seguido ali de outros livros do Dan Brown, né, com as suas narrativas iguais e os seus personagens parecidos. Eu até arrisco dizer que essa literatura efêmera tem seu valor. Desde então eu venho tentando tirar o atraso por ter começado tarde. Parte da minha biblioteca ela acabou se perdendo ao longo das mais de uma dúzia de mudanças aí dos últimos anos. Porém, uma parte mais antiga está guardada na casa dos meus pais, onde nós fomos passar o último final de semana. E visitando, né, esse Zara do passado, eu encontrei ali um livro que encontrei o Inferno. Não esse, né, do qual eu quero me escapar, mas o primeiro livro em inglês que eu comprei quando eu fui morar no Canadá. Ele ainda tinha ali, né, uma folha de maple entre as suas páginas. E Dan Brown, na época, tinha acabado de lançá-lo. Se você não sabe, né, essa aqui é uma folhinha de maple na bandeira do Canadá. Tão importante que ela é lá, tanto que tem dela lá. O encontro que reacendeu em mim uma inquietação que carrego há pelo menos uma década. Se todos concordam que ler é importante, por que nós lemos cada vez menos? Eu não quero aqui colocar panos quentes nos efeitos das telas, da fragmentação da atenção e do estrago que a tecnologia causou em nossos cérebros, mas eu não estou totalmente convencido de que esta seja a única razão de estarmos lendo menos. A verdade é que ler menos nem é um diagnóstico preciso, afinal nós nunca lemos tanto. Porcaria em grande parte, eu concordo, mas é inegável que é fácil gastar o dia lendo fragmentos de textos enquanto navegamos na internet, acompanhamos fofocas e checamos mensagens. Mas nenhuma dessas atividades é leitura no sentido que eu me refiro. Ler um e-mail ou as legendas de um vídeo é diferente da atividade de ler, como eu vou descrever nesse texto aqui. Ler é um ofício, uma prática, e meu objetivo aqui é explorar justamente o que nos torna melhores leitores, entendendo por que nós deixamos de ler, porque estamos lendo menos, estamos lendo pior, mas qual é a raiz do problema? Não que cada brasileiro segure um livro, bem longe disso, infelizmente, mas nosso complexo de vira-lata nos faz acreditar que o problema é uma exclusividade nossa e dos outros países, né, que estão ali abaixo da linha do Equador. Mas a lama da incapacidade de leitura se espalha por todos os lados. Nesse artigo recente, publicado pela The Atlantic, apontou como estudantes das mais renomadas escolas norte-americanas e do mundo, consequentemente, perderam a capacidade de ler. Não é que eles não queiram fazer a leitura, é que eles não sabem como. O ensino médio e fundamental pararam de exigir isso deles. Estamos falando aqui da elite da educação mundial, de pessoas que têm, em teoria, que ler muito para chegar lá, mas que são incapazes de sustentar leituras longas por muito tempo, que são incapazes de absorver qualquer coisa que não esteja em uma linguagem técnica. Há um problema maior do que o da falta de atenção e da falta de hábito. Um modelo educacional cujo aluno reprovado sobrecarrega um sistema que premia a quantidade em detrimento da qualidade, tira dos professores qualquer preocupação com a formação dos estudantes. Basta uma conversa rápida, né, com algum professor para entender o caos que está a nossa educação. Além disso, né, os apenas 12% de brasileiros proficientes em português mostram que os educadores deveriam parar de fazer, seja lá o que estejam fazendo nas escolas. Se você nunca viu esses dados, convido você a ver também. A prata educadora, ela foi mesmo muito eficaz em formar uma nação de estudantes que nunca deveriam ter saído das salas de aula. Uma nação que comemora, bate palmas, aplaude estatísticas de uma geração em que poucos são capazes de entender uma frase ou de interpretar um gráfico simples. Há ainda a ideia da educação apenas como obediência civil e a formação do bom profissional. Com o Podgiz, desapareceu também das escolas e da vida das crianças a preocupação com a formação humana. Até aqueles pais mais preocupados hoje se limitam a pagar uma boa escola, onde eles deixam as crianças pela manhã e buscam à noite para dormir em casa, pelo menos por enquanto, né? Um tempo guiado pelo imediatismo,
pela ciência, pela tecnologia, que transformou a educação na mera busca pela formação para a utilidade e que esqueceu da literatura. Contrariando séculos de tradição pedagógica, a literatura foi empurrada para a categoria de coisas para se fazer quando não há mais nada a ser feito. Um entretenimento dos menos animadores, sejamos honestos, se é para matar o tempo, o que há de melhor do que o feed infinito de uma rede social? Claro que há prazer na literatura. No entanto, é um tipo de prazer que demanda um esforço antecipado, que no final deixa o leitor mais revigorado, sem dúvida. Além disso, encarar a literatura apenas como entretenimento sacrifica seu valor no altar da produtividade, pois em um mundo ocupado, ler tornou-se um instrumento de aquisição de informação. E só. A leitura não seja informacional, mas ela não é só isso. Era através da literatura, da leitura, da reflexão, da internalização das histórias dos heróis contadas em Ilíada e Odisseia, por exemplo, que boa parte da juventude helênica, que era ser virtuoso, tratava-se do modelo fundamentado no exemplo, não no conceito. Em palavras mais atuais, Antoine Campagnon reforça o enfoque humanizador da literatura. Abre aspas, ela, a literatura, permite acessar uma experiência sensível e um conhecimento moral que seria difícil, até mesmo impossível, de se adquirir nos tratados dos filósofos. Ela, a literatura, contribui, portanto, de maneira insubstituível tanto para a ética prática como para a ética especulativa. Veja ainda o que nos diz Bergson: o poeta e o romancista divulgam o que estava em nós, mas que ignorávamos porque faltavam-nos as palavras. Ou ainda Todorov, que em seu livro A Literatura em Perigo, pondera como o desenvolvimento prodigioso da crítica e da teoria literária do último século, acabou tornando a grande literatura quase inacessível ao público comum. Todorov vai dizer: que melhor introdução à compreensão das paixões e dos comportamentos humanos do que uma imersão na obra dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios. O que faz pensar se não seriam esses casos isolados? Mas não, há uma longa lista de pensadores modernos que reforçam e aprofundam essa tendência de resgate da literatura como forma de conhecimento do ser humano e de desenvolvimento da nossa humanidade. Entretanto, muitas das nossas tentativas são falhas. Nós encomendamos frustração ao abrir um romance, um ensaio, uma crônica, com a mesma expectativa de quem abre um manual de instruções, um problema de configuração mental, cujo culpado não tem rosto. Nós fomos letrados no tecnicismo e no pragmatismo. Uma mentalidade que torna inacessível boa parte do que os textos têm para nos oferecer. Entramos em uma época batalha exigindo do texto algo que ele não pode nos dar. Cansados de lutar com as armas erradas, desanimamos. E com isso, até o caminhar de uma formiga pela mesa merece mais aplauso. Desistimos. Não por falta de vontade, mas por incapacidade. Mas não precisa continuar assim. Eu leio devagar. Um livro que às vezes eu levo aí um mês para ler, outros dizem ler em um final de semana. Sei que é importante saber ler rápido, mas nem sempre. Eu gosto da paciência de alguns livros. Surgiu assim o que chamo de slow reading dialógico. A leitura não como busca efêmera por informação, mas uma experiência de reconexão com o humano pela linguagem, que busca viver o texto, ao entrar em uma conversa com aquilo que o autor nos deixou ali escrito. Uma experiência estética completa, que nos tira da anestesia da vida moderna e nos reconecta com questões fundamentais da existência humana. E isso só acontece quando lemos devagar, quando dialogamos e vivemos profundamente o texto. A ideia de ler mais devagar pode até parecer estranha num tempo de literatura, de leitura rápida e informação abundante. Talvez seja por isso que eu escolho desacelerar. Entretanto, não se trata aqui apenas de reduzir a velocidade, trata-se de uma abordagem contemplativa que prioriza a qualidade da experiência de leitura sobre a quantidade de informação consumida. O conceito de slow reading foi popularizado por John, que propõe que uma parte maior do ser esteja envolvida no processo de leitura. É uma resposta direta à cultura da velocidade informacional, onde textos são rapidamente escaneados, onde nós usamos ferramentas de inteligência artificial para resumir esses textos em busca de dados, perdendo, a dimensão estética e reflexiva da linguagem que está ali.
e todo o seu papel na formação humana. É somente quando lemos com as 3 qualidades da alma humana, a afetiva, a cognitiva e a volitiva, que conseguimos acessar as camadas mais profundas da obra e assim recuperar o prazer da leitura. Uma abordagem que não se encaixa no hype da leitura dinâmica e tampouco é para os colecionadores dos livros lidos. Confesso que ainda tenho dificuldade em ler pelo puro prazer da leitura. Estou sempre ali buscando alguma utilidade prática para o texto que tenho em mãos. Contudo, foi de grande valor para mim perceber que ler não é uma atividade puramente cognitiva, que é acima de tudo uma atividade estética. É preciso ir além da racionalidade pura. A cognição estética é uma forma de conhecer o mundo através dos sentidos. Não se trata de uma alternativa esotérica ao pensamento racional, mas um complemento fundamental para uma compreensão mais plena da experiência humana. Representa, portanto, um modo particular de processamento mental que integra sensibilidade, intuição e razão para compreender textos literários não apenas como portadores de informações, mas como experiências estéticas completas. Cabe à cognição estética operar como um mecanismo de mediação entre a percepção sensorial e a formação conceitual, por meio, cara, de um complexo processos mentais que inclui a percepção, a cognição, a emoção, a memória. É nesse terreno que a cognição estética encontra a sua plenitude, quando deixa de ser apenas percepção e se torna um modo de viver o texto, e não apenas compreendê-lo. Quando a cognição estética encontra sua expressão mais plena, ela se manifesta através da fruição. Diferentemente do conhecimento conceitual direto, a fruição permite uma forma de conhecimento que é transformadora e imanente, mantendo a tensão entre sensibilidade e racionalidade. Fruição é o conceito-chave que diferencia a experiência estética do consumo informacional. Enquanto o consumo visa apropriar-se do conteúdo, a fruição busca vivenciar o processo. Na literatura, a fruição significa permitir-se ser transformado pela leitura, estabelecendo uma relação contemplativa e dialógica com o texto. A fruição literária, portanto, implica abertura para o imprevisto, para questões que muitas vezes o texto suscita e não necessariamente resolve. E ao nos abrir para o imprevisto, prepara o terreno para o verdadeiro diálogo. A leitura, nessa perspectiva, representa o encontro vivo entre duas consciências através da linguagem. A comunicação unidirecional, onde o texto simplesmente transmite informações ao leitor, dá lugar para uma troca genuína. O autor oferece a sua visão de mundo através da obra, enquanto o leitor contribui com as suas experiências, questionamentos, interpretações. O texto passa a reverberar no nosso ser. Nesse processo dialógico, o texto deixa de ser um objeto inerte e passa a se tornar um espaço de encontro humano. Um humano inteiro, em todas as suas faculdades. Entendido tudo isso até aqui, surge agora a dúvida de como aplicar esses conceitos nas suas leituras, na sua leitura. É provável que você esteja esperando um manual, pois eu estou tentado a criá-lo, mas eu não estou convencido de que a solução para o problema, com origem no tecnicismo, resida na técnica. Além disso, como é algo que pratico e nunca tive de explicar, ainda carrego dúvidas se é possível ensinar sem que haja convivência, sem que haja essa leitura em conjunto. Sem mencionar que não há nada mais insuportável do que um juiz de leitura alheia, que coloca regras em lugares onde elas não deveriam existir. Eu estou mais inclinado a mostrar como faço, do que explicar o que você precisa fazer. E talvez o que mais precisamos não seja de um manual, mas seja de um contato humano. Como raramente tenho alguém para conversar sobre as minhas leituras, geralmente eu escrevo minhas impressões, não para publicar, mas para entender. E hoje, apesar da pilha de livros por ler só crescer, caminhar pelas páginas de um único livro vale mais do que correr por uma biblioteca inteira. Mesmo chegando atrasado à literatura, eu tenho preferido os livros que pedem pausa aos que pedem pressa. Certo de que alguns livros levamos para um passeio, enquanto outros levamos para a vida. E como disse Ítalo Calvino, porque se as coisas que a literatura pode ensinar são pouco numerosas, por outro lado, elas são insubstituíveis. Das poucas coisas, se é que elas são poucas mesmo, que a literatura pode nos ensinar, sei que é na literatura que encontro a saída do inferno, que é viver sem minha humanidade. Eu sou o Zara, escrevo sobre ser humano em tempos de pressa e plástico. Um abraço
e até nosso próximo vídeo, até nosso próximo encontro.